Meus irmãos, eu quero pedir a todos para abrirem as suas Bíblias no capítulo 2 do livro do profeta Jeremias. Ficando um pouco distante da leitura, que foi em Daniel, capítulo 6. Mas quero pedir aos irmãos para acompanharem comigo esta escritura. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? E não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de charnecas e de covas, por uma terra de sequidão e de sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim. E os profetas profetizaram por Baal. E andaram após o que é de nenhum proveito. Diante desta expressão bíblica que acabo de ler, eu quero despertar a atenção da igreja, de todos nós, para que o nosso amor e o nosso zelo pela obra de Deus não venha sofrer declínio espiritual. Não pode haver coisa pior do que a ingratidão. Escreva isso na sua Bíblia: ingratidão. Se pararmos para refletir, cada um de nós que aqui estamos neste santuário, fomos arrancados de diversos segmentos da sociedade. Cada um sabe aonde estava: o poço, a caverna, a pedreira, o charco de lodo. Cada um sabe de onde saiu. Alguns tiveram o privilégio de seus pais já serem cristãos, e quando eles se entenderam de gente,
eles já foram beneficiados pelo Evangelho. Mas a maioria foram arrancados da pedreira do mundo. E todos nós precisamos manter o cuidado para que a nossa vida, a nossa comunhão, a nossa intimidade com o Senhor, ela não perca o brilho espiritual desde quando começamos na vida cristã. Vez por outra, nós ouvimos alguém dizer: eu desejo ser mais crente. Assim, quando eu comecei a servir ao Senhor, era constante nas orações, nos trabalhos, em especial nos cultos de doutrina, de ensinamento. E aos poucos a gente vai declinando. Há muitos irmãos que não estão mais nem orando ou agradecendo a alimentação, já não ora mais. Olha, que eu estou apenas dando uma advertência. Porque Deus, Ele vê todas as coisas. E Ele toma conhecimento de todos os nossos atos, sejam eles saudáveis ou não. Deus vê todas as coisas e ninguém se esconde da sua presença. O salmista disse: para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Olhando para o texto bíblico, Deus tomou o profeta Jeremias para falar ao seu povo, a Israel, ao povo que o Senhor elegeu, assim como também Ele escolheu a nós, porque se aqui estamos, não fomos nós que escolhemos Jesus, não, foi Ele quem nos escolheu. Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E além de escolher, vos nomeei. A guerra que se vê hoje nos dias atuais é alguém lutando por nomeação. Nós já fomos nomeados pelo Senhor, a igreja já está nomeada. E ninguém vai embargar a nossa nomeação, está feita pelo Senhor. Ninguém vai anular, ninguém vai tornar sem efeito. Agora precisamos lembrar. O apóstolo São Pedro, escrevendo na sua carta, ele disse: vós sois a geração, o sacerdócio, a nação, o povo escolhido para quê? Para anunciar as suas virtudes, as virtudes de Deus. Somos nós. Por mais falho que sejamos, mas somos nós. Por mais indigno que venhamos a dizer, eu não tenho condição, mas somos nós. Eu não sou ninguém, mas para o Senhor você é alguém. Você é importante para Deus, ainda que alguém não lhe considere. O problema é desse alguém, mas você levante a sua cabeça, você é alguém para Deus. Ele te ama. Mas não faz muito tempo, estávamos em São Paulo e o nosso presidente nacional foi à Noruega, participar de um encontro na Noruega. E ali ele chegou mais cedo para buscar a Deus e pedir a Deus uma palavra, se caso lhe dessem oportunidade. E orou, e depois de um bom tempo levantou-se e ficou observando o povo que ia adentrando ao templo.
um povo bem vestido, as mulheres bem ornamentadas, e a maioria delas de chapéu. E o celebrante do culto deu início ao culto. E no meio do culto ele achou por bem dar oportunidade ao pastor. Ele trouxe uma palavra. Mas ele observou que o fervor espiritual estava muito baixo. Não se ouvia o badalar de glórias e de aleluias. E as línguas espirituais não estavam cruzando mais naquele lugar. Porque o importante é ouvir as línguas estranhas cruzando aqui no santuário. E quando terminou o culto, aquelas senhoras vieram cumprimentá-lo e ele teve a liberdade de perguntar-lhes. Eu não vi assim aquele movimento do Espírito que a gente é acostumado a vivenciar. E ela lhe disseram, é porque vocês lá no Brasil são pobres. E nós aqui somos ricos, não nos falta nada. Lá no Brasil vocês buscam, falam em língua, e pedem, e clamam, porque vocês são pobres. Os irmãos imaginem como está o declínio espiritual em muitas nações, em muitos países. Porque alguém julga-se por ter alguma coisa, ele acha que não tem necessidade de buscar a Deus, quando a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Se não houver cuidado em nós, o fogo espiritual vai ficar bem baixinho na igreja. Porque alguém hoje quer um culto moderno. Não quer mais um culto espiritual, um culto pentecostal, um culto pelo Espírito. Mas nós estamos aqui para continuar adorando, glorificando e exaltando, porque o Senhor não mudou. Ele diz, eu, Senhor, não mudo. E por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Se lhe vier vontade de chorar, chore. Se lhe vier vontade de gritar, grite. Alguém às vezes ignora um irmão que entra aqui, glória a Jesus, ele sabe de onde saiu, ele tem razão de glorificar. Se você não tem, o problema é seu, mas ele tem razão de glorificar. Deixa a vida do irmão e glorifique também. O inferno só é bombardeado quando a igreja glorifica o nome do Senhor. Cada uma glória que sai daqui é um pulo que o diabo dá para trás, porque ele não aguenta glorificar o Senhor da glória. Ele é o Rei da glória. E a Bíblia nos exorta, levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da glória. E quem é este Rei da glória? É Jesus. O profeta foi comissionado por Deus para falar a Israel. Voltamos ao texto bíblico. Voltemos ao texto bíblico.
E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eu lembro-me de você, eu estou lembrado de você, não estou esquecido de você não. Alguém pode lhe esquecer porque não vai com a sua cara, não vai com a sua fachada. Mas eu estou lembrado de você, eu me lembro quando eu lhe tirei lá do charco de lodo. Fui eu quem lhe tirei. Eu me lembro de você, estou identificado com você. E vocês ouviram o cantor, ele disse: olha eu aqui. Ele disse: olha eu aqui. Lembro-me de ti. Da beneficência da tua mocidade. Como jovem, eu sempre tive prazer em você. Quando jovem, havia mais dedicação em você. Na oração da madrugada, na oração matutina, no trabalho da oração da mocidade, você não faltava. Mas agora você vem esporadicamente. Já terminou o seu curso, já está graduado. Mas se lembre que há necessidade, vai bater na sua porta a dificuldade e você vai correr. Então Deus está lhe dizendo: venha antes que isso aconteça, eu quero estar pertinho de você. Deus está falando para nós numa linguagem a miúdo que a gente possa entender. Eu me lembro de você. Eu me lembro quando você andava no deserto. Numa terra difícil. Vivendo uma vida tão difícil. E que muitas vezes você era obrigado a lavar a roupa, botar para enxugar, para vestir no outro dia. Mas hoje você escolhe a roupa que quer vir para o templo, para me adorar. Eu estou lembrado disso. Está pensando que eu estou esquecido? Eu estou lembrando a você. Deus está dizendo: eu não quero perder aquela comunhão que eu tinha com você. Eu quero voltar a lhe abraçar, porque nesta noite Deus vai abraçar a sua alma. Você vai voltar para casa feliz e dizendo: Deus falou comigo. Israel era santidade. As primícias da sua novidade. Todos os que maltratavam Israel eram punidos. Por gentileza, abram as suas Bíblias em Salmos 114. Quando Israel saiu do Egito,
e a casa de Jacó de um povo bárbaro. Judá ficou sendo seu, e Israel o seu. O mar viu isto e o Jordão voltou. O mar, quando viu o povo de Deus, o mar disse: tem que se abre. Afasta para lá, o povo de Deus vem aí. Você já pensou o mar se abrir? O que foi que o mar viu? A presença do povo santo, a presença de um povo humilde, a presença de um povo redimido. O Jordão voltou atrás. Vamos em Salmos 74, verso 9. Já não vemos os sinais são nossos. E estes sinais seguirão aos que crerem. Mas já não estamos vendo os nossos sinais. Os profetas estão calados. Será que alguém está com medo de alguém? Não, não é preciso ter medo. Se Deus lhe usar, pode entregar ao rei, ao príncipe. Agora, se não for Deus, não vá falar, porque você está se usando e Deus não aceita isso. Pensa bem, o mar se abriu diante do povo. O mar viu isto e fugiu. O Jordão voltou atrás. Os montes saltaram como carneiros, e os outeiros como cordeiros. Veja a interrogação: que viste, ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que tornaste atrás? O que foi que você viu, mar? O que foi que você viu, Jordão? Israel era santidade para o Senhor. Mas nós estamos perdendo muito. Porque em vez de orarmos, consagrarmos as nossas vidas, a gente vai falar da vida dos outros, se esquecendo da sua. Deixa a vida dos outros e vá cuidar da sua. Vá olhar para você e deixa a vida dos outros. Vá procurar corrigir os seus erros, seus defeitos, sua ruindade. Ô glória, agora fale língua. Israel era santidade para o Senhor. Precisamos voltar ao primeiro amor. A prática das primeiras obras. Procurarmos consagrar as nossas vidas ao Senhor. Procurarmos a voltar àquele tempo das orações fervorosas. E por falar em oração fervorosa, eu lembro-me que um dia o missionário Eurico, de saudosa memória, vinha com o filho no avião. O filho deu um avestruz, o coração parou. Disse: papai, eu estou morrendo, ore. Ele botou a mão no coração dele, orou. Se a oração não prestou, ore em línguas. Como é que você vai orar em línguas numa aflição? Mas o velho descarregou tudo e se ligou com o céu. Daqui um pouco ele disparou. Botou a mão no coração dele de novo. Fiquei bom.
Deus é Deus em cima, nos ares, é embaixo na terra, é debaixo da terra, é debaixo das águas. Ore em línguas, cante em línguas. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Israel, e todas as famílias, ouvi a palavra. Não se tinha o cuidado absurdo que tem hoje para se corrigir as palavras em português. Se o irmão falasse pro modo e pro via, mas os crentes glorificavam ao Senhor. Ah, que palavra chata, que palavra feia, que palavra inconveniente. Ele não conhece nem de verbos. Irmão, a grandeza desta obra que hoje nós estamos vendo neste Brasil continental, ela foi feita por crentes humildes, homens tirados da roça, do campo, mas que eles tinham um coração inflamado, a chama do fogo do Espírito em seus corações ardia, e quando eles falavam, a igreja glorificava o nome do Senhor. Era santidade. E nesta noite o Senhor está dizendo para nós: eu não mudo. Por gentileza, Ezequiel capítulo 16. Vamos ler dos versículos 1 ao 6, Ezequiel 16, de 1 a 6. Observem que coisa interessante. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E diz, e assim diz o Senhor Jeová, a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procederam da terra dos cananeus. Teu pai, eu conheci teu pai. Teu pai era amorreu e tua mãe Eteia. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo. Vai te segurando aí, para deixar de tanta importância e de tanto orgulho besta. Aleluia! Deus trata conosco da maneira que Ele quer. Ele é Senhor e Ele sabe como fala. Aqui não é Zé Carlos de Lima, Zé Carlos de Lima não é nada, mas é o dono da palavra, você não pode rasgar essa Bíblia. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para a tua purificação, nem tampouco fosse esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se compadeceu de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas. Compadecido de ti, porque Deus é quem se compadece de cada um de nós. Eu me compadeci de você. Eu estou vendo você tão diferente, tão importante.
Está dando para receber essa palavra? Antes fosse lançada em pleno campo, e pelo nojo da tua alma, no dia em que tu nascestes, e passando eu por ti, eu te vi manchada do teu sangue, e disse-te: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, disse-te: ainda que estás no teu sangue, vive. Deus está lhe dizendo nesta noite que você viva. Você vai viver. Porque o tempo que Deus determinou da tua existência, ninguém vai cortar. Deus vai cumprir o tempo que Ele determinou. Você vai viver até Deus cumprir as promessas que Ele lhe fez. Dá para aceitar isso? Vai cumprir, Deus vai cumprir, Deus vai cumprir, Deus vai cumprir, Deus vai cumprir. Você está bem fraquinha, bem doentinha, mas Deus vai lhe dar saúde e você vai voltar a viver pelo tempo que Ele já determinou. Porque o que Deus determinou está determinado e ninguém vai invalidar. Essa doença, esse mal, essa mazela não é para a morte, mas Deus vai ser glorificado. Hoje Ele vai mandar essa mazela sair do teu corpo e você vai voltar para casa flutuando. Receba, tome posse, glorifique. Nós não recebemos mais porque não acreditamos. Mas os irmãos viram a princípio uma criança que foi desenganada pelo médico. A igreja orou, o céu ouviu e Deus mandou resposta de saúde. A criança está curada. Ontem à noite nós celebramos um culto aqui. Para os médicos não havia solução, mas o Deus dos céus ouvia a oração da igreja. A mãe está viva, a criança está viva e a família está agradecida a Deus, porque Ele não mudou. Israel era santidade e você precisa também ser santo em toda a sua maneira de viver. Vai consertando o altar e colocando em ordem o que precisa, porque Deus exige de você muito mais, porque grande é a tarefa que Ele vai confiar a você. Prepare-se para receber. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. Alguém estava interessado em participar do teu funeral, mas o Senhor mandou fechar a cova. Disse: não, eu tenho promessa na vida dela, na vida dele, eu vou cumprir. Eu sou o grande Jeová dos exércitos. Eu mando e por ninguém sou mandado. Se há motivo, abra a sua boca e glorifique ao Senhor. Solta essa língua abençoada para glorificar ao teu Deus. Você cresceu e está engrandecida. Mas não esqueça, eu sou o mesmo, diz o Senhor.
te dei formosura. Porque quando você nasceu, alguém disse: que menina horrorosa, que menina feia, mas o Senhor te deu formosura. Você já se pode contemplar no espelho e glorificar a Deus, porque Ele muda. Até nesses detalhes Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Deus cuida de você. Ergue a tua cabeça e glorifica o teu Senhor. Porque Ele já ordenou a tua força. Recebe força de Deus nesta noite. E beleza espiritual para a tua vida. E virtude. Queridos irmãos, não é outra coisa, é a presença de Deus neste lugar. É Deus visitando o seu povo e chamando a nossa atenção. Volta para mim. Eu quero te usar como no começo da tua vida cristã. Você sabia que os dons são de Deus e são irrevogáveis? A quem Ele deu, Ele deu. Tira toda dúvida do teu coração e glorifica o teu Senhor. Fui eu quem te fiz multiplicar. Escuta aí, até um bom salário eu te dei. Até um bom salário eu te dei. E multipliquei o pão da tua mesa. Isso tem deixado muita gente perturbada, mas não falta pão na tua mesa. Até nisso eu tenho cuidado de ti. Aleluia, 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 aleluia. Deus trata conosco da maneira que Ele quer tratar. Você é filha, você é filho, e Ele trata da maneira que Ele quer. Cuidarei de ti a cada canto do caminho, eu vou cuidar de ti. Para aqui, para ali, para ali, para aqui, mas eu vou cuidando de ti a cada canto do caminho.
Ontem na Espanha, Jesus batizou 3 irmãos no Espírito Santo. Na Espanha, eles estão tomando conhecimento agora. 8 irmãos foram batizados em línguas, glorificando ao Senhor na Espanha. É o Jesus que está aqui no Brasil, é o mesmo que está na Espanha, está no Paraguai, está na Índia, na China.